Olá e seja bem-vindo a essa aula do seu curso completo de inglês. Então, agora nós vamos continuar nossa conversa e falar sobre a palavra it. Então, antes, nós olhamos essas palavras aqui: he, she, they, we, I and you. E no inglês, nós chamamos essas palavras, né, de subject pronouns. Não se preocupa. Você não precisa decorar essa coisa aqui, mas só para vocês saberem que existe um nome de como chamar essa categoria, esse grupo de palavras. Mas nós deixamos uma palavra para fora, e essa palavra é a palavra it. Então agora nós vamos fazer uma lição inteira sobre it e como funciona. Então, it não é uma palavra difícil, mas é uma palavra que não existe no português. Tá? Isso é importante. Não há tradução no português para esta palavra it. Então, eu não posso te dar a tradução porque não tem, entendeu? Mas existe como usar, entendeu? No português e no inglês, usamos palavras de uma maneira muito parecida. Nós podemos usar esses padrões, esses jeitinho, né, parecido, para entender e ver como esse it funciona no inglês. Então, quando você está falando sobre alguma coisa, no português, por exemplo, uma mesa, que no inglês é table, né, uma coisa. Você fala, a mesa está quebrada. Mas aí, se alguém perguntar, o que está quebrada? E você pode responder, né, apontando, né, para a mesa ali e falar, ela está quebrada. Certo? Talvez um pouco estranho falar assim, né, mas essa é a ideia, que a mesa poderia ser ela. Essa é a ideia que você pode trocar palavras e basicamente fica a mesma coisa. Vamos usar ele, né? Outro exemplo. O quarto está bagunçado. E aí alguém pergunta para você, o que está bagunçado? Ele ali, o quarto. Aí você apontando, você fala, o quarto ali, ele está bagunçado. Ele está bagunçado. Entendeu? É isso que estamos querendo mostrar. Essa ideia de a mesa vira ela. Ou o quarto vira ele. Isso é bastante comum no português e no inglês. E aí é nesse assunto, nessa hora, que esse it entra. Então, no português, você poderia usar ela ou ele para pessoas e para coisas. Né? Ele, meu irmão, e ele, o carro. Ou ela, minha irmã, ou minha mãe, ou minha avó, e ela, a casa. No inglês, ou seja, no português, você pode usar para qualquer coisa. Pessoas, coisas, animais, flores, mesas, casas, construções, né? Todas essas coisas têm masculino e feminino. No inglês, não. As únicas coisas que têm masculino e feminino são animais. Especificamente, né, a tradição no inglês é que somente seres humanos você vai identificar com masculino e feminino. Então vamos olhar aqui a tradução dessa frase aqui. The table is broken. Se você for traduzir diretamente do português, você iria falar she is broken. Mas no inglês isso não combina porque she somente pode ser usado para pessoas. Não pode ser usado para mesas ou casas ou outras coisas, qualquer outra coisa, né? Somente pessoas. Então, she is broken não pode tomar o lugar de the table is broken. Deixa eu colocar um asterisco aqui para vocês saberem. Tá errado aqui. E aí, a maneira certa seria usar essa palavra aqui, esse it. It is broken. É assim que nós fazemos. Esse it não tem masculino, feminino, né? Não indica homem ou mulher, masculino, feminino, o gênero, né? Essa coisa. Não indica nada. Simplesmente indica que tem alguma coisa ali atrás que estávamos falando, né? A mesa, esse é o meu it. É o mesmo padrão que tem no português. A mesa vira ela. Só que no inglês, the table vira it. Entendeu? Vamos fazer aqui com masculino também. O quarto está bagunçado. No inglês, isso seria the room is messy.
Se você for traduzir diretamente, né, esse daqui, ele está bagunçado, sai a frase he is messy. Mas, igual com she, né, isso não bate no inglês. Você começou falando sobre the room, né, que é uma coisa, e aí essa frase aqui depois está falando sobre uma pessoa, porque he somente pode ser usado com pessoas. Corretamente, isso seria traduzido it is messy. Entendeu como isso funciona? Então, it usamos muito no inglês. Porque quando falamos sobre pessoas, usamos he, she, they, we, né? Essas palavras de pessoas. Mas quando falamos sobre coisas, e tem muito mais coisas do que pessoas, né? Entendeu? Portanto, usamos it pra caramba. Usamos muito, o tempo todo. Eu vou colocar algumas sentenças aqui para vocês verem um exemplo. Então, aqui nós temos essas sentenças, né? Algumas perguntas, algumas sentenças, e está misturado aqui. Então, vamos ver mais ou menos como funciona essa ideia de it em comparação a he and she, e como é um pouco diferente no inglês do português. Então, essa sentença aqui, where is the window? Traduzido para o português seria, onde está a janela? No inglês, se fosse trocar o window, né, para it, aí no português, se você for trocar, né, ele ou ela, né, nessa sentença, você iria trocar a janela. Então, se tornaria onde está ela. Onde está ela, né, algo assim. Mas eu vou deixar separado assim para vocês verem como é que funciona. Aí, no inglês, iríamos mudar diferente. Seria where is it? Porque window não é uma pessoa, é uma coisa. Próximo. When is the concert? Quando é o concerto. E aí, no português se torna quando é ele. Eu sei, né? Se você for falar isso mesmo no português, você iria falar quando é. Né? Você iria parar ali, né? Mas eu preciso colocar esse ele para vocês verem o padrão. Aí, when is the concert? No inglês seria when is it? E aqui, o próximo. My grandfather is very tall. No português seria meu avô é muito alto. E aí, você iria substituir ele é muito alto. No inglês, como seria? It ou he? He. Porque grandfather é uma pessoa, um ser humano. He is very tall. Next. Nossa casa é muito pequeno. E aí seria ela é muito pequeno. E aí, no inglês, como seria? It ou ela? Ou nossa? Ou como? Tipo, o que iríamos falar? E aí, no inglês, seria it, he, she, they, our. No inglês, colocamos it, porque não é uma pessoa, é uma coisa. It is very small. E aí, por último, nós temos the bathroom is clean. O banheiro está limpo. Ou seja, ele está limpo. Já no inglês, é uma coisa. Então, vamos usar it. It is clean. Entendeu como isso funciona? Qualquer pergunta, por favor, coloque um post no site e vamos responder suas perguntas. Ótimo? Vamos passar para a próxima lição.